Galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre você tirar a trave do seu olho, primeiramente, né? Porque muitas das vezes a gente quer julgar os outros e deixa de olhar para dentro de si mesmo e ver as coisas que nós mesmos fazemos que não estão corretas, ou melhor, que não fazem tanto sentido, que não nos fazem crescer, né? Então, todos nós temos algum tipo de vício, algum tipo de mania que precisamos vencer, que precisamos superar. E muitas vezes a gente se torna cego em relação a isso e a gente passa a ver muito mais o erro do outro, o erro do outro, entre aspas. A gente acaba muito mais vendo a vida do outro, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, em relação ao que nós mesmos poderíamos perceber da nossa própria vida. E muitas vezes deixamos de evoluir, deixamos de aprender e de crescer na vida por conta disso, porque a gente se torna cego para as nossas próprias pendências, as nossas próprias falhas, se tornam pontos cegos na nossa vida. E a gente se torna muito hábil, muito bom em analisar os erros dos outros, né? Então, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aquele que não tiver erro, que julgue, né? Então é muito fácil, né? A gente olhar para aquele tempo lá de Jesus e a gente ver o quão linda essa história é, né? Mas hoje em dia a gente atira a pedra. Todos os dias a gente atira a pedra nas pessoas à nossa volta. Pelo nosso julgamento, pela nossa condenação em relação ao que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. E a gente muitas vezes deixa de perceber que nós mesmos somos os mais errados, digamos assim, que fazemos coisas ainda piores, né? Vou dar um exemplo aqui. Você é um cara extremamente preocupado com as coisas. Vou dar esse exemplo. É um cara sempre organizado, metódico, isso é aquilo. E aí você vê uma pessoa que não tem um senso de organização, uma pessoa que é desorganizada, uma pessoa que é mais lúdica, uma pessoa que é mais leve, uma pessoa que é mais espiritualista, digamos assim, e não liga para as coisas materiais, não é uma pessoa organizada, é uma pessoa desorganizada em relação à vida prática, à vida material. Aí você condena essa pessoa. Só que aí tem um detalhe. Você, quando está muito estressado com as suas preocupações, você vai beber, você vai fumar, né? Aí você olha para aquela pessoa e ainda diz assim: nossa, Deus me livre de ser daquele jeito, desorganizado, uma pessoa que sem perspectiva, uma pessoa que não tem planos, não tem objetivos, não tem organização na vida. A vida é uma bagunça. Aí eu olho para aí eu olho para você e digo assim: mas você não está fumando também? Você não está bebendo? Por que você está bebendo? Por que está fumando? Porque justamente você quer uma válvula de escape para as tuas preocupações, para o teu excesso de organização, né? E essa pessoa, de certo modo, talvez ela não precise dessa válvula de escape, porque ela já vive numa leveza natural, né? E você, por ser rígido demais, você por ser metódico e organizado demais, né? O capricorniano, por exemplo, né? Astrologicamente falando, o capricorniano, mas talvez talvez você seja um capricorniano, não se identifique, né? Claro, existem vários outros planetas que interferem na leitura, na interpretação na interpretação. Não é apenas o Sol, mas provavelmente você tem um ascendente em Capricórnio, um Sol em Capricórnio, ou muitos planetas em Capricórnio, seja lá o que for. Não só Capricórnio, mas outros signos como Escorpião. Escorpião nem tanto, mas Capricórnio é o que. Virgem também, Virgem é muito forte isso. Enfim. Aí você precisa de uma válvula de escape, aí você faz o quê? Você vai fazer coisas ainda piores do que aquela pessoa que você considera que é desorganizada, fora da realidade. Então, galera, é muito importante a gente... Eu falei esse exemplo apenas para ilustrar o que eu quero dizer aqui, mas é muito importante a gente olhar os nossos próprios erros e trabalhar aquilo que a gente precisa melhorar dentro de si mesmo, né?
Tem outra passagem bíblica também que eu acho bastante interessante para essa analogia que eu estou falando, para esse entendimento aqui, que é aquela, eu não sei dizer, dizer a pé da letra como é, mas Jesus Cristo chega numa casa, eu acredito, de duas mulheres estão lá, uma está trabalhando e outra se senta para conversar com Jesus. E Jesus diz que é, é, Maria escolheu a melhor parte, Marta fica lá trabalhando, eu não sei exatamente se é Marta, ela fica lá trabalhando e Maria escolhe a melhor parte. Jesus Cristo fala isso, né? Então é muito importante a gente é, ter esse cuidado de quando a gente julga o outro, a gente ter uma trave no nosso olho, né? É muito fácil olhar o cisco no olho do outro, querer tirar, né? Mas é muito difícil a gente ver a trave que está no nosso próprio olho. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você trabalhe na sua própria vida e perceba os seus próprios erros e trabalhe a si mesmo, em vez de olhar os erros dos outros. Se você for perceber, se você for analisar de uma forma bastante profunda a sua própria vida, você vai perceber que você precisa muito mais se trabalhar do que olhar os erros dos outros, né? E muitas vezes você vai perceber também que você comete erros até piores do que aqueles que você condena. Então é muito necessário a gente ter essa autopercepção, essa humildade para olhar para a própria vida e ver o que a gente precisa melhorar, em vez de apontar o erro dos outros. E esse é o ensinamento do Cristo, né? A gente precisa colocar isso em prática na nossa vida imediatamente. Isso é fundamental. Galera, valeu, até o próximo vídeo. Valeu.